Estamos dando início a mais um programa Espaço Saúde. Espaço Saúde é um programa televisivo que a gente já teve durante 3 anos, há 15 anos que a gente está fora do ar. E agora, a convite do meu amigo Edinho, da TV Grande ABC, nós estamos retornando. E hoje temos o privilégio de estarmos com um colega, Dr. Pedro Pierro, que é neurocirurgião, neurotraumatologista, e nós vamos discorrer aí por diversos assuntos. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite do senhor, doutor Eduardo. É sempre um prazer estar aqui conversando com o senhor. Fico muito grato e muito honrado pelo convite de estar aqui hoje. Você estava me dizendo, se formou em 2010, né? Na verdade, me formei em 2000. Já foi em 2000. Em 2000, desculpa. Opa. Aí acabei residência de neurocirurgia, depois fiz outras especializações como transtornos de movimento, cirurgia para dor, que acabei concluindo toda a minha formação próximo de 2010. Mas você faz algumas coisas que são, mesmo para o neurocirurgião, são novidades, né? A gente sempre tenta buscar assim aquilo que tem de novo. Então, dentro da neurocirurgia, eu acabei fazendo uma subespecialização que é a neurocirurgia funcional. A neurocirurgia funcional, além da neurocirurgia convencional, tumores, traumas, aneurismas, a gente também tem um treinamento para cirurgias de transtornos de movimento, que é a cirurgia de Parkinson. O que é Parkinson, doutor? Parkinson é uma doença motora, uma doença neurológica que afeta uma área do cérebro que comanda a harmonia dos movimentos. É uma síndrome extremamente complexa porque não envolve somente a questão motora, envolve equilíbrio, envolve déficits cognitivos. É aquele famoso contador de moeda? Contador de moeda, isso mesmo. Aquela dificuldade para o tremor, né? Ou aquela rigidez que a pessoa tem e que acomete muito idoso também, muito idoso, né? E que há uma prevalência de sexo, homem? Não. Um pouco mais em homem do que mulheres, mas com o aumento da expectativa de vida, essas diferenças acabam se aproximando. Uhum. Mas é uma doença que ao longo do tempo, quando a medicação deixa de fazer efeito, a cirurgia torna-se uma opção terapêutica para alguns pacientes. Não é Só assim para o nosso telespectador, que às vezes tem um paciente com Parkinson, né? Então, qual seria assim o caminhar normal em termos de medicamentos para o Parkinson? É levodopa? Sim, que é conhecido como Prolopa. Nós temos outras medicações como o Pramipexol, amantadina, seleginina, que são medicações que são usadas especificamente para o controle de movimento. Temos hoje algumas medicações novas no mercado. Hoje a gente tem uma medicação que é um adesivo que a gente coloca na pele. Esse adesivo permanece com a pessoa por 24 horas, depois a gente troca esse adesivo, que também faz um bom controle da doença. Qual é a substância? Eu lembro do nome comercial, porque só tem um no Brasil, que é um Neupro. Eu não lembro agora o nome do atuação direto no sistema nervoso central. Direto no sistema nervoso central. Diminuindo os tremores, ou a rigidez. Não há dor no Parkinson, não. Tem para o Parkinson, principalmente o rígido acinético, que é um Parkinson que ele não... O sintoma principal não é o tremor, é a rigidez. A rigidez ela pode causar dor, principalmente uma dor matinal, porque muitas vezes essa pessoa ela não está sendo medicada adequadamente. Então, durante a noite, essa rigidez, pela falta das medicações, né, pelo tempo de sono, essa pessoa não consegue, doutor Eduardo, se mexer à noite. Então ela fica numa posição desconfortável a noite inteira. Às vezes, por conta da idade, tem uma incontinência urinária ou a necessidade de várias vezes ao banheiro, e é uma dificuldade muito grande dessa pessoa sair da cama. Muitas vezes acaba até no trajeto do banheiro ou caindo ou até urinando na roupa, porque ela não tem a velocidade necessária para conseguir
ir ao banheiro. É um processo degenerativo. Degenerativo. E quando as opções terapêuticas falham, a cirurgia pode ser uma opção. É nesse momento muito bom. Mas são pacientes assim, extremamente selecionados. Não serve para qualquer tipo de Parkinson ou para qualquer estágio do Parkinson. Tem que haver indicação do especialista. Tem. Claro. A gente precisa inicialmente do neurologista, o clínico falando que aquela pessoa está tendo uma dificuldade, às vezes... É refratário, né? Às vezes os efeitos colaterais da medicação são maiores que o benefício dela. Você vai aumentando a dose, chega uma hora que não... Que começa a ter o que a gente chama de discinesia. Ao invés dela ter o tremor, ela começa a ter uns movimentos que parecem um rastejar de uma serpente ou uma dança de uma odalisca, que são movimentos próprios de um efeito colateral dessa medicação. Quando isso se torna mais evidente até que o próprio tremor, então a medicação já não está sendo tão eficiente. Nesse momento, pode-se pensar numa indicação cirúrgica. E aí, qual é o procedimento, então, cirúrgico? O que você... Primeiro passar pelo neurocirurgião, onde nós vamos avaliar se realmente ela tem aquela indicação. E é um procedimento que ele é feito com a pessoa acordada. É? É um procedimento assim interessante porque nós colocamos um eletrodo dentro do cérebro num ponto específico e a gente tem que testar durante a cirurgia se está no melhor ponto possível. Então a gente tem que observar, parar de tremer naquele momento. Totalmente indolor. Totalmente indolor. Então, eu preciso muito das respostas do paciente nessa hora. Então, aí que você vai conseguir posicionar exatamente então, é fundamental. O eletrodo, é isso? O eletrodo. É fundamental, antes de todo esse processo. Ele adentra por onde? É feita uma abertura na região frontal, no crânio. E, assim, é fundamental uma avaliação de um neuropsicológico. Estuda anestesia local, então. Anestesia local, mais uma sedação, procedimento feito no centro cirúrgico, é indolor, como o senhor falou, não tem, mesmo sendo acordado, não tem dor. E aí a gente consegue localizar o ponto ideal para colocar esse eletrodo. Que evolução tecnológica. Ela tem essa tecnologia disponível em alguns hospitais do sistema público de saúde. Tem, mas não consegue atingir nem 10% das pessoas que precisam. Que necessitariam. Não tem que pecado, hein? Sim. Puxa vida. Uma pessoa, por exemplo, ela não tem condição de pagar estudo particular, que deve ser caríssimo. Os convênios... Os convênios cobrem. Cobrem. A gente tem o que a gente chama de rol de procedimentos da ANS. Então, ela é uma terapia que está dentro desse rol. Os convênios... autorizam esse procedimento, mas para isso precisa ter assim duas coisas. Primeiro, é um profissional habilitado, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia para estar fazendo o procedimento. E a segunda etapa é realmente você ter uma indicação, todos esses exames de uma forma que comprovam, documentada, que é a melhor opção naquele momento. É o ponto final, né? Sim. Não é a terapia de início. Certo. É uma terapia de exclusão, é o final. Agora aí me explica então, você colocou o eletrodo, posicionou, e a partir de então... Aí ele é conectado, fica ali, ele é conectado a um gerador. Esse gerador ele é muito semelhante a um marca-passo cardiológico. Ele fica subcutâneo. E nós temos um aparelho... Subcutâneo embaixo da pele. Onde a gente consegue... por telemetria, a gente encosta um aparelho em cima desse gerador e nós conseguimos mudar os polos. Então, como o Parkinson é uma doença degenerativa e evolutiva, quer dizer, uma doença que ela vai evoluir conforme o tempo, a gente consegue que essa terapia faça a evolução junto com a doença. Conforme a pessoa for... apresentando sintomas, a gente muda a regulagem, intensifica e a gente consegue obter um resultado... Você está ali e está estimulando. Está estimulando.
O importante é dizer que não é uma terapia que vai curar, nem que vai eliminar 100% dos sintomas ou os remédios. O objetivo dessa terapia não é parar com a medicação. O objetivo é que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Parar a medicação, ela é uma, digamos assim, uma consequência. Tá? Que pode ou não acontecer. Pode acontecer, né? Além de Parkinson, a neurocirurgia funcional, nós fazemos também cirurgia para epilepsia. Também ela não é, talvez assim, tão nova como a cirurgia de Parkinson. Ela é uma cirurgia que já existe já há algum tempo. O que mudou é que antes essas cirurgias elas eram muito ressectivas. Você tirava um pedaço do cérebro onde você localizava o ponto da epilepsia, o foco, você retirava aquela área. Hoje é uma cirurgia mais funcional. Hoje a gente consegue fazer mais seletiva. Tá? Para o senhor ter uma ideia, uma das tecnologias mais novas que nós temos para a cirurgia de epilepsia não mexe com a cabeça. Incrível. A gente coloca também um eletrodo, mas um nervo vago. É um sistema chamado VNS. A gente coloca um eletrodo, ele fica enrolado no nervo vago, também com um gerador subcutâneo na criança, e a gente consegue também, por telemetria, trabalhando para reduzir as crises convulsivas. Ainda temos as cirurgias ressectivas, mas cada vez elas estão sendo menos utilizadas. Hoje, cada vez mais, a gente utiliza as cirurgias mais funcionais. E a nível cerebral também? Também. Temos cirurgias que a gente faz a desconexão dos hemisférios cerebrais. A gente separa mas você não precisa tirar. O tico-teco vão ficar... Exatamente, ficam separados. A gente consegue fazer uma cirurgia funcional. Essas cirurgias acabaram reduzindo um pouco as suas indicações através de novas medicações que surgem no mercado, tanto medicações específicas para a epilepsia, como algumas medicações mais novas, como é o caso, por exemplo, do canabidiol, que é aquele remédio que ele é extraído de um fitocannabinoide que é encontrado na planta da cannabis, também conhecida como maconha, e que melhora muito essa questão da epilepsia. Existem outras medicações... Mas não que a pessoa deva fumar um baseado para melhorar a epilepsia. Não, isso vai piorar muito a condição dela. É uma confusão que a gente tem. Essa medicação, ela não é específica para a epilepsia, mas ela começou a ter uma polêmica no Brasil muito grande há alguns anos, através de mães que tinham filhos com 40, 50 crises epiléticas por dia. Puxa vida. Reentrantes. E que com toda a medicação usual... Com toda a medicação em doses assim, altas, até assim, com toxicidade da medicação, sim, e você consegue ter um controle das crises. Mas é importante... O mesmo esquema que você falou do Parkinson, né? Sim. Ou você tira a medicação ou... Mas o senhor falou uma coisa assim, muito importante. Fumar a maconha não resolve. Nada, né? Não é... O objetivo não é esse. A medicação é uma parte da planta que é retirada, o canabidiol. E é usado o óleo. E você faz, dessa parte você faz o óleo. E essa planta é uma planta que ela é produzida para esse fim. Então ela não tem agrotóxico, ela não tem nenhuma outra química associada. São plantas extremamente orgânicas, completamente diferente daquilo que nós temos os estudos que são encontrados no tráfico de drogas. São como se fosse outra planta. Eu trabalhei muitos anos, até hoje a gente atende pacientes aí com dependentes químicos, né? E eu acho interessante muita gente falar que a maconha não é porta de entrada das demais drogas, né? Eu dificilmente ouvi alguém que chegou na cocaína ou no crack e que não tenha utilizado maconha.
Não tem nenhuma dúvida que é porta de entrada. O que é? Porta de saída? Não, Não né? é. Mas o remédio não É tem outra nada coisa, a ver é claro. Ela está sendo usada com finalidade medicinal, inclusive, assim, né? até importante eu contar isso para o senhor, que assim, algumas pessoas vendem esse óleo de forma artesanal, aproveitando da boa intenção ou do desespero de algumas pessoas. Você vê seu filho tendo 30, 40 crises convulsivas num dia, você é capaz de fazer qualquer coisa. É Você está claro. vendo o sofrimento do seu Mas filho. não é o que você falou, não há nenhum efeito similar ao do uso da maconha. Quer dizer, o Exatamente. cara não vai Mas aí vão usar o tal comprar... óleo e vai ficar eufórico, Não. vai ficar... Por isso que esses óleos, eles têm, as marcas oficiais são regulamentadas pela Anvisa, existe um controle de qualidade, todo um processo para você adquirir essa medicação, não é um processo, ele é burocrático, mas ele é um processo longo. Hoje ele leva em torno de 2 a 3 semanas, desde o momento que você inicia o Comprovou processo que necessita... até você adquirir o produto, é de 2 a 3 semanas. Então, assim... Mas a tua experiência aqui vem Muito funcionando bom. bem. Funciona. Naqueles casos refratários à terapêutica, que é o quê? E nesses óleos... O Gardenal, o Diazepam, Exatamente. aqueles esquemas normais, né? Aí E hoje, nesse claro, óleo tem fornecido outras... pela Anvisa. Esse óleo que é regulamentado, que a gente sabe a É dose que ele importado, tem, né? é importado. Existe uma tendência que isso comece a ser produzido no Brasil. Mas por motivos... Você não fala isso no ar, porque o pessoal vai começar a botar nos vasinhos lá. Não, Não, doutor remédio, doutor Pedro é falou remédio. que é para remédio. Não funciona dessa forma. Toda uma tecnologia, Tem. né? Tem toda uma tecnologia. A gente vê relatos, existem ONGs que ensinam as pessoas a extrair o óleo, mas isso não é recomendado pela Anvisa, não é uma... Curandeirismo. Exatamente. Pagelância. 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 Além da epilepsia, a neurocirurgia funcional também faz a psicocirurgia. Que é cirurgia psiquiátrica. Olha só. Cirurgia porque psique é a alma, né? Exatamente. Então, cirurgia da alma. Seria mais ou menos isso. Você mexe realmente com a alma. Que no passado foram cirurgias muito criticadas porque elas eram extremamente receptivas. Eu peguei um frontalizado. Um paciente gigante, era esquizofrênico. E disse que dentro do hospital mesmo, totalmente era impossível contê-lo, né? Então eles fizeram lobectomia frontal, né? Quer dizer, tiraram um pedaço do lobo cérebro frontal dele. Né? Não é isso que é feito mais. Ele entrou com um enfermeiro, né? Ele estava no internato. Ele veio com o enfermeiro, foi aqui no Heliópolis que eu atendi, mas há 30 anos atrás. E conforme colocava ele na posição, ali ele ficava. Então, senta aqui, né, põe o camarada sentado, agora deitar, a hora que levanta, ele vai como um robô, né? Quer dizer, acabaram todas as funções aí. Exatamente, toda a iniciativa, julgamento, e essa cirurgia, ela, no Brasil, ela teve no Brasil não, acho que no mundo, ela teve um momento que ela foi muito questionada, porque existem relatos que alguns países utilizaram dessa modalidade em presos políticos. Imagino. Esse não vai incomodar nunca mais. Né? Esse não vai incomodar nunca mais e a pessoa está viva, ninguém vai falar que a pessoa assumiu alguma coisa. Então, como é que é feito hoje para a gente fazer essa cirurgia? Ela não é mais ressectiva, ela é uma cirurgia funcional. Tem modalidades onde a gente também coloca eletrodos, são em locais diferentes da onde a gente usa para a doença de Parkinson. E às vezes fazemos lesões, a gente coloca lá como se fosse um cautério, queima um pedacinho, faz uma conexão do cérebro. Mas o importante é o seguinte, quem indica essa cirurgia não é o neurocirurgião. É o psiquiatra. É o psiquiatra. E dois psiquiatras falam assim, olha, por exemplo, uma criança que tem autismo,
que tem o que a gente chama de autoflagelo, aquela criança que come a ponta dos dedos, que se joga na parede, se acaba se machucando. Se eu tiver o laudo de 2 psiquiatras dizendo que essa pessoa foi tentada, todas as modalidades farmacêuticas, ela não teve uma resposta adequada, ela oferece risco a si própria. Se eu tivesse laudo de 2 psiquiatras, a gente seria habilitado a estar fazendo essa cirurgia. É uma cirurgia que não vai mudar a parte cognitiva. A pessoa não vai melhorar em termos de aprendizado. É uma cirurgia que mexe muito mais com a agressividade. Temos alguns casos também de depressões que também não tem nenhuma outra forma de estar sendo tratada. Também é uma possibilidade. Depressão, cirurgia para depressão. Imagine que ponto que a pessoa tem que estar depressiva para ter 2 psiquiatras que atestam que ela não está respondendo a medicação nenhuma. Refratária, né? E a cirurgia para depressão não vai fazer com que a pessoa após a cirurgia fique alegre. Ela simplesmente, você tira essa tristeza, essa melancolia. Ela vai ficar uma pessoa inerte. Uma pessoa, eu não vou dizer que sem emoções, mas ela não tem mais aquela flutuação. Sim. Esse acaba sendo o principal objetivo para a cirurgia para depressão, mas com os novos medicamentos e terapias que tem, ela se torna cada vez menos utilizada. Mas ela existe. A depressão hoje a gente tem muitas armas, né? E a resposta terapêutica normalmente é muito boa. Sim. Eu, para falar a verdade, nunca nem tinha ouvido falar em é uma terapia de exceção. Entendi. Muito de exceção, assim. São casos... Não, porque, por exemplo, você falou epilepsia. Epilepsia, na minha área, é similar, né? Sim. Na cardiologia, você tem um foco irritativo lá, uma arritmia refratária, aí eles vão lá e cauterizam aquele foco irritativo. Exatamente. E está liquidado muito a fatura, parecido. né? O que hoje nós temos, muito pouca coisa no Brasil, mas que existe hoje no mundo uma pesquisa muito grande, são cirurgias para usuários de drogas refratárias. Que coisa. E também fazem parte da psicocirurgia. Você já sabe, então, o sítio do cérebro que se localiza o desejo da pessoa, por exemplo, fumar, vamos dizer. Sim. Usar droga, bebida alcoólica, daqui a pouco vai se resolver tudo. É muito parecido também com o ponto da pessoa que não tem controle alimentar. É isso que eu ia falar também. Mais uma compulsão. Mais uma compulsão. Então, assim, não é uma cirurgia que está autorizada a ser realizada no Brasil. Não existe nenhum trabalho hoje, à luz da ciência, que fale que ela é uma cirurgia que tem a sua eficácia comprovada, mas existem grupos que estão trabalhando, que estão estudando no desenvolvimento dessa modalidade. Então, a neurocirurgia, que durante décadas ela ficou meio parada, nos últimos 20 ou 30 anos, através dessas novas tecnologias, a gente tem um avanço muito grande nessas modalidades. A maioria delas estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, mas o que falta... Sua casuística é favorável, bem positiva. É bem favorável para pacientes bem indicados. Claro, mas o importante... É como em tudo na medicina, o diagnóstico em primeiro lugar, né? O diagnóstico tem que ser preciso, a terapêutica adequada. Aí não ponto seria final do tratamento, não é o início. E agradeço a oportunidade de hoje estar aqui, porque a maioria das pessoas não sabem que existem esses tratamentos. Não, mas eu estou falando que até para mim, com 40 anos de janela, está sendo realmente... Né? Não,
não é minha área, Sim. né? Então, o que eu faço? Claro que eu trato muitos pacientes depressivos, né? E até com Parkinson, mas normalmente a gente faz o diagnóstico e já encaminha para o especialista. Aí se por exemplo, a pessoa está com muito sintoma e vai aguardar ainda uns dias para passar em consulta, até eu posso orientar um Prolop, Sim, a gente ameniza os sintomas, não né? é? Está tendo crise convulsiva, então aí já vamos internar, alguma coisa assim. Agora, essas revoluções tecnológicas, né, principalmente no âmbito da cirurgia neurológica, cirurgia de dor, cirurgia de, né, depressão, tratamento da psique. Então, isso realmente eu não conhecia e está sendo bastante útil, tanto para mim quanto para o telespectador, eu tenho certeza. É que eu espero, né? Que essas informações, assim, que a gente consiga... Agora, a gente voltando assim um pouco ao geralzão, né? Você dentro dessa área tem mais alguma coisa que você queria A cirurgia colocar? para dor. É isso. Cirurgia para dor também é hoje, no meu atendimento de consultório, é o maior número. É a cirurgia para dor. E eu tenho, assim, dois grupos bem distintos de paciente. Eu tenho os pacientes com dor oncológica, Terrível, hein? que hoje até a gente... Vamos só traduzir para o telespectador, não? É a dor do paciente que tem câncer. Tem câncer. E às vezes não é naquele local que ele tem o câncer, né? Às vezes a dor ela pode ser da doença, um exemplo, câncer de pâncreas, dilata a víscera, dói muito. Às vezes é uma dor relacionada não à doença, mas ao tratamento, como por exemplo, um paciente que faz radioterapia e tem aquelas neuropatias actínicas. Um exemplo disso. Consequência da radioterapia. Paciente com câncer de pulmão que faz radioterapia acaba tendo uma lesão de plexo braquial e acaba tendo uma dor neuropática, muito. E o paciente que tem uma dor que não tem relação nenhuma com o câncer, mas que pelo fato de ele estar fazendo quimioterapia não é toda a medicação que ele pode estar utilizando. Então eu tenho esses pacientes com dor relacionadas ao câncer e eu tenho os pacientes, eu não concordo muito com essa classificação que chamam de dor benigna. Eu acho que nenhuma dor é benigna. A pior dor, sabe qual que é, né? A pior. Aqui eu estou sentindo. Exatamente, a pior. Naquele pior momento. Então, a dor benigna, que se costuma dizer, é a dor que não está relacionada ao paciente com câncer. Dentro dessa modalidade, estourado, é a dor de coluna vertebral. Aonde eu sou neurocirurgião, faço cirurgias de coluna, inclusive, mas o que nós vemos é o seguinte, a minha experiência, os pacientes que chegam até o meu consultório são aqueles que deram errado. É aqueles que passaram com outros médicos, continuaram com a dor. E o que eu vejo muito é um paciente que ele tem uma alteração no exame, foi operado da coluna, continua com dor, porque aquela dor que ele teve lá atrás não estava relacionada com aquela alteração que apareceu no exame. A pessoa ter uma protusão discal, às vezes ela ter uma hérnia discal, ela pode não ter dor. E existem trabalhos que foram feitos com pessoas que nunca tiveram dor nas costas, você faz uma ressonância e tem lá a lesão. Constata a lesão. Então, o que eu acho que falta é pôr a mão no paciente, é examinar, é escutar a queixa do paciente, fazer o diagnóstico como nós aprendemos, o diagnóstico sindrômico, etiológico, anatômico, quer dizer, a queixa do paciente, aquilo que ele descreve. Isso é soberano, né? Exatamente. Está relacionado com o exame de imagem? Como o senhor sabe, o exame de imagem ele é um exame complementar. Ele complementa o nosso diagnóstico. Ele não é o nosso diagnóstico. Então, boa parte dos pacientes que eu tenho, eu acho que é por falta de terem alguém que colocasse a mão, que tivesse escutado esse paciente e fizesse o diagnóstico. Em que se resume essa cirurgia? Aí, quais seriam os procedimentos? Aí, assim, dessas de coluna, por exemplo, a gente tem uma cirurgia que é você colocar
como se fosse um chip na coluna, também ligado a um gerador, onde você neutraliza a entrada do estímulo doloroso na medula. Temos a colocação de bombas de opioide, é um dispositivo que fica também por baixo da pele, injeta a morfina diretamente na medula. Essa é uma modalidade onde a grande maioria das indicações são em pacientes com dor relacionadas ao câncer. E você tem aí desde procedimentos relacionados a nervos periféricos, porque a ideia da cirurgia para dor o que é? É você interromper a informação da dor. É você conseguir neutralizar para essa informação não chegar até o cérebro. Isso você pode fazer desde em cirurgias no cérebro, onde você faz uma lesão nos centros da dor. Você pode fazer essa cirurgia na medula, que é o caso da cordotomia, você interrompe o feixe de dor na medula, ou em nervos periféricos. Então, dentro da neurocirurgia funcional, esses são os principais pilares. Cirurgia para dor, cirurgia para epilepsia, cirurgia para transtornos de movimento, a psicocirurgia, não sei se eu falei, e também tem uma cirurgia de hipófise, tem algumas outras, mas aí que não são tão exclusivas para Tá bom, nós só vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Eu queria que você discorresse aí sobre aquelas patologias também comuns, né? Um hematoma subdural crônico, aí tem bastante coisa para a gente bater. Perfeito, doutor. Muito obrigado, um minutinho a gente volta. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Sua ligação pode salvar a vida de milhares de pessoas que precisam de ajuda urgente. Ligue agora para 0800 941 0808. Seja um doador de Médicos Sem Fronteiras. Com a sua ligação, chegamos rapidamente a qualquer lugar do mundo e levamos assistência médica a quem mais precisa, com independência total de poderes políticos e econômicos. Ligue agora para 0800 941 0808 e seja um doador sem fronteiras. Com R$30 por mês durante um ano, conseguimos equipar 15 médicos para prestar primeiros socorros em países em guerra ou vacinar 200 crianças contra meningite. Sua ligação pode salvar vidas. Ligue agora. Médicos Sem Fronteiras. 0800 941 0808. Estamos de volta, programa Espaço Saúde, hoje com o neurocirurgião Dr. Pedro, que já nos esclareceu vários pontos muito, muito interessantes. E agora eu queria voltar um pouco para a Terra, né? Fazer umas perguntas aí para você sobre a tua área, né? Assim, no geral, a traumatologia, né? Neurocirurgia geral. Geral. Então vamos começar com aquilo que não é trauma, não, a questão de AVC, por exemplo. Há casos que há indicação, inclusive, de cirurgia. Sim, né? Nós temos assim, dentro dos acidentes vasculares cerebrais, a gente tem uma divisão de dois grupos. Nós temos os AVCs que a gente chama de isquêmicos. O que seria um AVC isquêmico? Você tem uma interrupção do sangue numa determinada área cerebral. E nós temos o AVC hemorrágico, que é o derrame, porque se derrama sangue para fora.
No AVC isquêmico, na verdade a gente considera como não uma doença neurológica, uma doença de repercussão neurológica. Por quê? Porque muitas vezes o problema é cardiológico, às vezes é um trombo, uma arritmia que o paciente tem, essa arritmia vai soltar um trombozinho, né, como se fosse uma pecinha, um coágulo que vai subir e vai interromper uma área do fluxo cerebral. Então ela tem a repercussão neurológica, mas o problema pode ser cardiológico. Certo, até nas pernas, né? Ele pode Exatamente. Formar um coágulo. E aí o que acontece? Nós temos essa patologia que ela é de repercussão neurológica, mas também nós temos algumas doenças dentro das isquemias que são raras, mas que acontecem. Por exemplo, síndrome de moia-moia ou de moiá-moiá. É uma AVC isquêmico que acontece em criança. Nossa. É uma doença genética onde as artérias cerebrais elas vão ficando cada vez mais duras, perdendo a sua elasticidade e diminuindo o espaço por onde passa o sangue. Que faixa etária isso aí? Acontece entre 2 e 7 anos de idade. Nossa, mãe. Como se fosse uma aterosclerose acontecendo na criança. E nesses casos, o que a gente faz? É como se fosse uma ponte de safena. A gente pega uma artéria, geralmente a artéria temporal, que ela está aqui no músculo temporal, certo, e a gente faz uma comunicação com uma artéria dentro do cérebro. Então aquelas artérias da base que estão se estenosando, por mais que elas se estenosem, a gente tem uma circulação, um aporte. Mas não é isso aí, é também uma doença de exceção. A grande maioria dos AVCs são isquêmicos. Os AVCs hemorrágicos, eles estão relacionados ou à idade, por uma fragilidade capilar, problemas hipertensivos, pressão alta, diabetes, falta de exercício, isso é preditivo para esse tipo de sangramento, ou por rupturas de aneurisma. No caso da ruptura do aneurisma, do AVC hemorrágico, nós temos um exemplo não tão recente, que foi o caso da dona Marisa, esposa do ex-presidente Lula, que teve uma ruptura de um aneurisma, provocando um acidente vascular cerebral hemorrágico. Violento, né? Violento, aonde foi utilizado todas as formas, os recursos da medicina, e a evolução foi traumática porque a doença é ruim. Quando você tem um sangramento cerebral, dificilmente aquela pessoa vai voltar a ser o que ela era. O aneurisma, o que é? Uma dilatação de uma parte do vaso? É uma artéria, né? um vaso por onde passa o sangue, onde você tem, num determinado ponto, uma fragilidade. Ele cria como se fosse uma bolha, parecida com aquele pneu que a gente passa num buraco e fica aquela bolha. Da mesma forma que o pneu do nosso carro. Uma bola de capotão, por exemplo. Exatamente. Né? Do mesmo jeito que a gente tem na bola de capotão, no pneu. O risco disso estourar é a mesma coisa que acontece com o vaso. Então, quando isso se rompe, somente 20% das pessoas que tiveram esse problema vão ter uma vida próxima do que elas tinham antes dessa ocorrência. Diferente da cirurgia quando ela é realizada de uma forma eletiva. Quando a gente descobre antes do sangramento, né? Aí, entendeu? A grande maioria, entendeu? Sai sem nenhum tipo de sequela. Mas pode, por exemplo, o aneurisma nunca ter sangrado, mas provocar cefaleias intensas que leve a você fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, faça previamente o diagnóstico. Sim. Então. Aí o que acontece? A gente tem um tipo de cefaleia específica para isso que a gente chama de cefaleia sentinela, que é a cefaleia que dá pela dilatação do aneurisma, mas boa parte a pessoa tem uma dor de cabeça tensional, tem uma enxaqueca, tem o que a gente chama de dor de cabeça primária, que não tem nenhuma relação ao aneurisma, e que nos exames para diagnosticar essa dor de cabeça encontra-se um aneurisma. A gente chama de incidental. Você encontrou uma doença antes que ela desse o sintoma. É o melhor dos mundos para o tratamento dessa doença, porque você trata
a doença antes que a pessoa fique doente. Uma coisa interessante, doutor Eduardo, que é uma coisa que existe assim, uma frequência muito grande, eu observo muito isso nos hospitais que eu trabalho. Geralmente em idoso, chega no hospital com uma suspeita de AVC. Quais são os sintomas de um AVC? A pessoa sente um lado do corpo ficar gradativamente mais fraco. Às vezes até perder completamente o movimento do corpo. É o principal sintoma do AVC, essa perda motora. Mas que podem ser aqueles sintomas parestésicos também. Também, uma né? dormência. E aí quando chega formigamento. Quando chega no hospital, vai fazer uma tomografia, é o exame de escolha. Nesse momento, aparece uma coisa chamada hematoma subdural crônico. Pequenas batidas na cabeça. Às vezes, a pessoa nem leva aquilo em consideração de tão pequena que foi, mas ela provoca pequenas rupturas em arterinhas ou veinhas. Ficam 2 gotinhas por dia lá. Exatamente. E ao longo de semanas a meses, torna-se um grande hematoma. E geralmente, o sintoma que apresenta é muito semelhante a de um AVC. E aí, quando você... Daquela confusão mental. Exatamente. Quando você faz o exame, você faz o diagnóstico do hematoma subdural. Então, que às vezes dá mais de 2 copos de sangue lá dentro. Com certeza. Porque existe uma atrofia, né? O cérebro ele vai perdendo o líquido, né? Ele vai se desidratando ao longo dos anos, então você tem um espaço que comporta essa quantidade. Como é lento e progressivo, ele vai tolerando, né? Vai tolerando, vai chegando um momento que você tem descompensa. E conforme a nossa população ela vem tendo uma expectativa de vida cada vez maior, a gente está vivendo cada vez mais tempo. Então, essas doenças acabam tendo uma prevalência, acabam tendo uma frequência maior. Tá? Então, é uma doença também de bastante incidência alta. E tem algumas doenças, doutor Eduardo, que são assim, de difícil diagnóstico e de difícil tratamento. A que eu acho assim, que eu tenho um respeito muito grande pela dificuldade é uma doença chamada hidrocefalia de pressão normal. É uma doença que a gente tenta mudar o nome dela para hidrocefalia de pressão intermitente. Então, o que seria isso? O nosso cérebro ele tem dentro dele o que a gente chama de ventrículos. São cavidades onde produz um líquido. Esse líquido é produzido dentro do cérebro, ele tem um caminho especial para ele passar e ele envolve todo o cérebro e desce pela coluna. A função conhecida que nós temos hoje para esse líquido é uma função de proteção. Ele não deixa com que o cérebro, que é uma massa mole, fique em contato com o osso. E que pequenos traumatismos ele forme como se fosse um colchão de água. Quando esse líquido ele é produzido a mais do que o normal, ou quando o nosso sistema, que vai fazer a retirada dele, começa a retirar menos, esse líquido se acumula, nós temos uma doença chamada hidrocefalia. Comum em criança, pode acontecer no adulto, a hidrocefalia é normal, aonde a cirurgia é colocar um catéterzinho conectado a uma válvula, que isso vai para o peritônio. Quando isso acontece no idoso, o diagnóstico não é tão simples, porque às vezes os ventrículos eles não estão aumentados. E o sintoma dessa doença é uma tríade, quer dizer, são 3 sintomas, que nem sempre os 3 estão presentes, mas classicamente são esses 3, onde a gente tem uma dificuldade de locomoção, incontinência urinária, quer dizer, o xixi fica escapando, e confusão mental. Outras doenças podem dar esses sintomas. Às vezes, por conta da idade, a pessoa tem uma condromalácia no joelho, tem uma doença de quadril. Às vezes ela tem uma incontinência urinária por um
aumento prostático, por qualquer outro motivo, e uma confusão mental por conta de uma demência senil ou um Alzheimer. Então, muitas pessoas que têm esses sintomas, que são diagnosticadas com demência senil ou Alzheimer, na verdade o que elas têm é uma doença chamada hidrocefalia de pressão normal, tratável cirurgicamente, aonde quando a gente consegue fazer o diagnóstico, que é difícil, porque outras doenças dão esses sintomas, a gente consegue trazer essa pessoa de volta para, não vou dizer para a vida, mas trazer ela de volta para o convívio social. Porque melhora, ela estava completamente demenciada, ela volta a ser uma pessoa normal. E às vezes por falta de um diagnóstico, né? O diagnóstico é difícil. É um diagnóstico onde, como é que a gente faz esse diagnóstico? Como é que a gente tem essa certeza? A gente precisa, muitas vezes, de um fisioterapeuta e de um psicólogo. Faz uma análise nesse paciente. Testa a parte cognitiva, põe ele para andar. Muitas vezes é necessário até, doutor Eduardo, a gente filmar tudo isso. Porque depois que nós vamos fazer, nós vamos fazer uma punção na coluna, a mesma punção para fazer o diagnóstico de meningite. Só que nós vamos tirar uma quantidade de líquido maior. 20, 30 ml. Nossa! E aí a gente repete todo esse exame, doutor. O psicólogo avalia, Caramba. O fisioterapeuta coloca para andar. Quanta gente tem, mais ou menos, de líquido? Difícil dizer, porque Mais ou menos, assim. Não sei dizer. Para tirar 20 ml é porque tem bastante. Tem. Né? Quanto tem de líquido, você está falando? 150 ml. Então. A gente produz 150 ml a cada 8 horas. São 450 ml produzidos ao longo do dia. Porque é um fluxo constante. Mas é eliminado também, é absorvido. Né? Então, quando a gente tira de 20 a 30 ml não tem nenhuma repercussão. Certo. Mas a gente precisa de um psicólogo, de um fisioterapeuta, para repetir esses testes. Por isso que às vezes a gente filma. E com a retirada desses 20 ml, você já nota uma... O paciente muda. Uma evidente... Muda. É melhor. Ele não, às vezes, não vou falar que se tirar 20 ml ele vai ficar completamente lúcido. Sim, mas já percebe. Mas muda. Ele anda melhor. Sim. Às vezes aquela confusão em trocar o nome da família... Você vai fazer o família, diagnóstico por aí, então. Por aí. Olha que interessante. E é fundamental a família presente. Uhum. Porque ninguém conhece aquela pessoa melhor que seus familiares. Com certeza. Entendeu? Às vezes, o psicólogo e o fisioterapeuta falam assim, mudou muito pouco, mas a filha fala assim, não. Ou a esposa fala assim, não. Meu marido está muito melhor. E, como nós não tratamos exames, tratamos pessoas, Sim. Essa informação da família é muito importante. E aí é a mesma coisa, você tem que deixar um catéterzinho, alguma coisa. Não, a gente tira esses 20 ml, às vezes é necessário fazer esse procedimento, para o senhor ver como é difícil chegar nesse diagnóstico, 2 ou 3 vezes. Entendeu? Para fechar o diagnóstico. Mas fechado o diagnóstico, aí você... Indicar uma cirurgia, sem você ter certeza do benefício que aquela cirurgia vai trazer para o seu paciente, com os riscos envolvidos, é difícil. Então, quando a gente consegue fazer esse diagnóstico, é muito gratificante. E aí sim, aí você depois tem a gente faz a cirurgia. Certo. Que é a mesma cirurgia que a gente faz dreno, na criança que tem hidrocefalia. A válvula normal. Tá? Então, acho que é um dos desafios. Você falou, joga para peritônio dentro da barriga. Para a barriga. Tá. Passa o caninho por dentro da pele, tudo, e fica por dentro da E esse líquido, claro, que é absorvido e não causa nenhum processo irritativo. Nada. Tá? E o que chama de viés, né, o ponto frágil disso é que a válvula é um mecanismo feito pelo homem. E como as coisas que são feitas pelo homem, elas podem dar problema. Então é um dispositivo mecânico, que muitas vezes ela não funciona, e aí a gente tem que trocar. Mas ele troca somente a válvula, não tem... É uma cirurgia muito menor, mas o ponto frágil de tudo isso é essa válvula. Dentro de outras patologias neurológicas, né, nós temos os casos dos tumores, entendeu?
Neuroglioblastoma. Neuroglioblastoma. Esse daí, o neuroglioblastoma multiforme, é o pesadelo de todo neurocirurgião. Esse daí é terrível. Chance de mortalidade, 100%. 100%. Em quanto tempo? 2 a 3 anos. Puxa vida. Independente do tratamento que seja realizado. Ah, mas eu vi um caso que viveu 4, 5 anos. Existem. Mas são pontos fora da curva. Então temos os tumores que são de origem do próprio cérebro, temos tumores que são de metástases, que vêm de cânceres de outra parte, que é uma coisa que observamos cada vez mais por conta do aumento da nossa expectativa de vida. Mas outra coisa que eu queria comentar com o senhor são os traumatismos crânioencefálicos na infância. É muito frequente a gente ter crianças que batem a cabeça. Às vezes com evoluções terríveis. Se a gente for imaginar o corpo de uma criança de 2, 3 anos, a proporção da cabeça em relação ao corpo é diferente do que o adulto. Toda criança ela é cabeçudinha. Cabeçudinha. Porque a cabeça vai parar de crescer e o corpo vai continuar crescendo. Então é uma física, é pendular. Criança cai, criança bate a cabeça. Então, cada vez mais... Aí assim, é uma coisa engraçada, doutor Eduardo. As casas e os apartamentos cada vez são menores. Então você precisa otimizar cada vez mais espaços. Uma das formas que a nossa sociedade encontrou hoje é você utilizar a cama como um baú. Você tem camas cada vez mais altas, onde você consegue guardar embaixo, né, de um baú o que você quiser, seja roupa de cama, o que você quiser. Essas camas cada vez mais altas faz com que, por um descuido, as crianças que estão lá em cima rolam e caem da cama. A altura está cada vez maior. Então os traumatismos estão cada vez mais fortes. E é engraçado, não vou dizer a palavra engraçado, é curioso que a criança, quando você coloca ela na cama, um nenenzinho, não é que assim, hoje ela rolou um pouquinho, amanhã ela vai rolar um pouco mais. Não, hoje ela não rolou nada, amanhã ela rola a cama inteira. É muito frequente a gente encontrar famílias desesperadas ou despedaçadas, mas doutor, ela nunca virou na cama. Hoje que ela virou. Bem, basta um dia. Uma outra coisa que a gente... A prevenção sempre é. Sempre. Orai e vigiai. Entendeu? É muito importante. E gostaria, assim, do final de poder falar, é a questão do trocador da criança. Quando você vai trocar uma criança, seja a fralda, a roupa, leve tudo que você precisa para aquele momento. Porque você chega lá, você esqueceu o talco, você esqueceu o paninho. É 1 minuto, eu só vou ter. Ela não precisa mais do que isso para cair. Precisa nem 1 minuto, né, Pedro? Nem 1 minuto. Então, assim, se eu for ficar... Sou apaixonado pela especialidade que eu faço. Não, se o senhor deixar, eu vou ficar aqui falando. Eu adorei o programa. Até amanhã aqui. Sei que o senhor nós temos um tempo. Já havia toda a propaganda sua por parte do Fernando, né, meu Mas filho? o Fernando, falei pro senhor que não vale, porque o Fernando é meu amigo. Se o Fernando falar, não falar mal de mim. Você realmente mostrou aqui muito conhecimento e muita fluência também. Né? Tem gente que não consegue se expressar muito bem, mas você realmente foi de uma clareza total. Muito. Foi muito bom. Agradeço muito a oportunidade que o senhor me deu. O que a gente pode é marcar um dia, por exemplo, falar só sobre epilepsia, que eu tenho certeza que... Sobre coluna. Estou à disposição do senhor, então, o próprio Edinho já estava te cobrando aí, né? Então, tenho certeza que os telespectadores têm 1 milhão de dúvidas e a tua participação realmente foi fantástica. Queria agradecer também a vossa participação e esperamos que a semana que vem estejamos novamente juntos. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Deus te abençoe. A todos nós. Muito obrigado. Obrigado.